bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou abordar com vocês aqui um tema que eu trabalhei bastante esse ano em educação financeira com a galera, que são os tributos. Já pararam para pensar da onde que vem esse conceito disso aí, por que que a gente tem que pagar? Então hoje eu vou falar com vocês o que a gente aprende, o que tem no Brasil, o que acontece no Brasil para que a gente tenha que pagar tributos. Vamos começar primeiro com o conceito histórico da coisa. O conceito de tributo ele vem lá da antiguidade, antiga Roma, antiga Grécia. Por que que a população tinha que pagar tributos? Simples. E até hoje é assim. O objetivo da gente pagar tributos é ter acesso a serviços. Ou seja, a gente paga serviços ao ente estatal para que a gente tenha acesso a serviços públicos. Tá bom? Por isso que são cobrados os tributos da gente. E como que é definido o que é um tributo, o que não é? Bem, veja bem, galera. Olha lá para vocês verem. Tributo, ele na base legal dele são o quê? A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. São as bases legais para que são definidas tributos pelos estudiosos do direito, da doutrina. Eu não vou ficar aprofundando muito nisso porque o que cabe a gente compreender de onde que vem esse conceito de tributo. Prestação pecuniária paga aos entes federais, estaduais, distritais e municipais. Olha só para vocês verem, galera, uma prestação pecuniária. O que significa? É cobrada em pecúnia, espécie, ou seja, cobrada em dinheiro. É de caráter punitivo? Não, não é punitivo. O caráter do tributo ele não é punitivo. Como assim, professor? Veja bem. Você paga, por exemplo, o carnezinho todo mês, todo ano chega para casa das pessoas, o carnezinho do imposto pago sobre o território urbano, que é o IPTU. Na verdade, esse imposto ele paga para quê? Para que a gente tenha acesso a um serviço público melhor nas ruas, no município, na cidade. Agora, se você toma uma multa de trânsito, essa multa ela tem caráter educativo e punitivo. Por quê? Justamente para orientar se você passou da velocidade, se você, como que eu posso dizer? Se você passou da velocidade ou se você estacionou em algum lugar irregular, se você não pagou zona azul, enfim, para justamente administrar você, evitar que cometa irregularidades no trânsito, tá bom? Então, esse é o motivo. Então, vamos lá, galera. Vamos retomar aqui, vamos revisar o que a gente viu. Tributos, base legal dele, Constituição Federal, Código Tributário Nacional, uma lei específica para definir tipos de tributo, tá bom? Prestação pecuniária paga aos entes federais, estaduais ou distritais. Por que estaduais ou distritais? A gente tem 26 estados mais o Distrito Federal. E municipais, cobrado em pecúnia, espécie e de caráter não punitivo. Mas, professor, quais são os tipos de tributo que existem? Nas leis que tangem tributos, existem 4 tipos de tributos, 4. Principalmente para quem estuda essa questão de tributos aí, quem está começando agora a parte de administração. Galera, olha só, a gente tem 4 tipos de tributos que eu coloquei aqui para vocês. Os impostos, que é cobrado nos 3 entes de federação, nas 3 esferas, estadual, municipal, distrital ou federal. Taxas e tarifas, que depende do tipo de taxa e tarifa que a gente depende. Por exemplo, a taxa que a gente paga para lixo em algumas cidades é cobrada. Taxa de iluminação, alguns municípios cobram também. Imposto, qual é o exemplo de imposto? Imposto de renda. Você paga todo ano, tá bom? O ICMS, que é o imposto lá sobre bens e serviços, né? Contribuição de melhoria. Quais são as contribuições de melhorias mais conhecidas? O PIS e COFINS. PIS e COFINS é uma contribuição de melhoria mais conhecida que existe, tá? E esse último aqui, empréstimo compulsório. Alguns estudiosos dizem que não é tributo, mas esse cara aqui eu gosto muito de exemplificar, porque o empréstimo compulsório tem um exemplo clássico que a gente tem na nossa história do nosso país. Um certo presidente da República chamado Fernando Collor de Mello, ele tentou fazer isso aqui com o povo. Ele fez isso aqui, o famoso caçador de Marajás, né? Então, o famoso plano Collor
tá? Foi um exemplo de empréstimo compulsório. E esse tipo de empréstimo compulsório, como que ele é definido? O presidente da República, ele declara calamidade pública, ou seja, onde o país não tem mais condições de se sustentar, e nisso ele confisca os bens das contas da população. E isso é aprovado em Congresso, aprovado no Senado e promulgado pelo presidente da República. Hoje em dia, o mecanismo ele é muito diferente justamente para evitar o que aconteceu nessa época. Mudou-se muita coisa desde lá. Porque ele não conseguiu provar por A mais B que o Brasil vivia a tal calamidade que ele comprovou. Tanto é que ele sofreu impeachment, né, pessoal? E hoje você tem um mecanismo muito melhor, de muito mais controle, para que isso aqui aconteça. Não que seja impossível, tá? Mas está na lei. Se é certo ou se é errado, infelizmente não cabe a mim responder aqui, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse pequeno resumo sobre tributos, tá? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até uma próxima.